Você já ouviu falar naquelas pessoas que têm o que nós chamamos de dor de estimação? Na realidade, ela já está tão acostumada a viver ali sofrendo que é como se o sofrimento fizesse parte da vida dela. Ela tivesse que aceitar que aquilo é uma condição, que ela vai ter que conviver com aquilo, que ela não tem capacidade de mudar aquela realidade, né? Ela já se acostumou, já se acomodou. Você deve conhecer algumas pessoas assim, que você percebe que a pessoa está sofrendo, às vezes até ela também percebe que está sofrendo, mas se acomodou, se acostumou àquele sofrimento e se apega ao ganho que ela está tendo naquela situação, aquilo que está gerando aquela sensação de prazer, né, de estar tendo realmente algum ganho em manter a situação da forma como está. O que nós não percebemos muitas vezes, e eu falo nós aqui porque eu acredito que tem muitos pais me assistindo, né? Você pode ser pai ou mãe de um adulto que está dentro da sua casa também, e nós muitas vezes acabamos sendo nós mesmos os responsáveis por criar filhos que não se tornaram adultos autônomos, né? E essa é uma responsabilidade nossa. Nós, enquanto pais, é que devemos cuidar para criarmos os nossos filhos para que se tornem adultos saudáveis, adultos autônomos, e para que nós também nos tornemos desnecessários na vida dos nossos filhos. Você que é pai e mãe, que está me assistindo aqui agora, que está tendo a oportunidade de ouvir sobre isso, ainda que os seus filhos já sejam adultos ou se os seus filhos ainda são pequenos, dá para mudar essa realidade, dá para começar a construir, né, a criar, a pensar em como criar seus filhos para que você se torne desnecessário na vida dele quando ele se tornar adulto e ele não se torne um adulto aí dependendo de você financeiramente. E para entender um pouco mais sobre isso, assista esse vídeo que está aqui, Pais Desnecessários, Filhos Autônomos. Clica no link e você vai entender como criar, como construir essa relação com os seus filhos. Mas falando em dependência financeira, é importante que nós entendamos também que não se trata somente de uma dependência financeira. Nós temos sim uma dependência muito mais emocional até do que financeira. E ela pode acontecer por vários motivos. Porém, todos eles estão conectados com as experiências que nós vivemos lá na nossa infância, na primeira infância, que vai desde a gestação até aproximadamente 5 anos de idade, quando nós vivemos algumas dores, e essas dores nós trazemos essas dores conosco durante toda a vida, e são elas que nos impedem de ter uma vida adulta emocionalmente saudável. E quais são essas experiências? Quais são essas dores que nós vivemos? A da rejeição, a do abandono, manipulação, humilhação e traição. São essas 5 experiências que nós vivemos, todos nós vivemos na infância, em maior ou em menor intensidade, mas vivemos, e são elas que nos levam para a vida adulta. E a maneira como nós lidamos com essas dores é que vai nos fazer sermos emocionalmente saudáveis ou não. E como é que acontece, né? Como é que a nossa mente entende a maneira como nós vivemos essas dores? Ela se dá exatamente no momento em que está ocorrendo o processo de mielinização do nosso sistema nervoso. É quando a nossa mente está sendo formada, quando estamos desenvolvendo as nossas habilidades cognitivas, e dessa maneira a mente vai sendo moldada e vai sendo revelada também através do formato do nosso corpo. E é exatamente após essa formação que nós vamos determinar a maneira como nós pensamos e agimos em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, vai sendo determinada por como nós vivemos, com qual intensidade a nossa mente foi moldada a partir do momento que nós vivenciamos essas dores nessa fase aí da primeira infância. É por isso que através do formato do corpo eu consigo entender como é que a sua mente funciona. Através do formato do nosso corpo dá para saber exatamente qual dor nós vivemos, se foi a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, da humilhação ou da traição, e como é que a nossa mente funciona a partir dessa dor que nós vivemos. Quais são os medos, né, que nos impedem de conquistar a liberdade financeira?
de ter uma vida autônoma, de ser autônomo, de seguir para a vida de maneira autônoma. Então, isso é revelado no formato do nosso corpo. Olhando para o seu corpo, eu consigo dizer exatamente qual foi a dor que você viveu e qual é o medo que está te impedindo de conquistar essa independência financeira, de sair da casa dos seus pais, de ser bem-sucedido na sua vida.